E aí, 40 dias quase de molho em CCD. Que azarão, né? Justamente no momento que tá de partida, acontecer isso com ele. Mas isso faz parte. Ele disse que sentiu, achou que não era tão grave, aí quando foi fazer o exame viu a lesão, mas isso é do jogo. Quando tu faz um investimento no jogador de 18 anos, é uma lesão de um mês, aí um mês e meio que vai. Poderia ter tido algum tipo de problema com o exame, se fosse alguma coisa de joelho, cruzado, essas coisas que a gente sabe que são Complexas, né? mais sérias. O que é? O que é? O quê? Vaguinho não acompanha o noticiário tricolor. Tem Procon na Inglaterra? O quê? Mas vem cá. Compraram um produto brasileiro e entregaram um produto com quebrado? Não, mas hoje o Vaguinha, Mas ele vem veio, cá. né? Nossa, que coisa. Não, mas vem cá, só pra entender. Não, se é Essa aqui lesão foi no contra o Brasil, Fluminense. devolve o produto. Se você soubesse o processo o processo. Essa lesão foi contra o Eu Fluminense? tô brigando, eu juro por Deus, eu juro pra você, meu senhor, que eu vou conseguir vencer todas as dificuldades. Essa lesão foi contra o Fluminense, César? Ou ele já jogou machucado? Diz ele que ele foi uma batida no jogo contra o Fluminense, mas ele achou que não era grave, porque às vezes a costela ela é assim, né? Eu já quebrei costela. O negócio tá no mantido, jiu-jitsu. César? Tá mantido o negócio, menino. 70 milhões de reais envolvendo a venda do Vaguinha, Gustavinho. tu tomou o mantido. quê antes de vir pro Os programa? caras conseguiram comprar o garoto Pelo amor barato, de eles Deus, vão devolver. cara. Mas Vem cá, o Guri era pra ser titular do Grêmio. O que ele Claro, tomou? mas Caraca, hoje- 12 milhões Pra de euros Premier pro League. reserva do Grêmio? Pô, reserva do Mas Grêmio hoje porque o vocês treinador vão tava enlouquecer errado. Preciso de um comunicado, preciso fazer um comunicado. Reserva porque o treinador tava errado. O treinador chamou o Monsalvo Vem do banco. cá! Venderam barato, Gustavo Nunes, Munari. Preciso- 12 milha de euros por um reserva do Baratíssimo, Grêmio que tá brigando baratinho. pra não cair. Eu preciso fazer um comunicado. Vai, CCD, faz o comunicado. Queridos Thiago Cirqueira e Amanda. Entra em quadro, só a entra em nossa- quadro A pra nossa Amandita. Me ajudem. Cara, me ajudem, pelo amor. Eu tô tentando permanecer entre os integrantes da empresa. Todo dia eu penso nisso. Então me ajudem, pelo amor de Deus. Eu tô buscando ficar por aqui. O Reclame Mas Aqui tá da RBS difícil. tá recebendo todos os pedidos do Cara, tá CCD. muito difícil. Tá bom, olha aqui, nosso próximo tema é Se os tá agradecimentos. difícil aqui, imagina na Inglaterra que compraram um cara bichado. Ô, Vaguinha, Imagina o CCD lá do não Brentford dá dando pra uma lenha na Não direção. dá pra expulsar o Vaguinha agora, porque a gente tem que falar do tema que é do Inter. E a criatura não olha hoje. Sabe por que ele tá tumultuando? Porque ele na metade da semana ele não tá mais. Isso. Mas que Vocês isso? acham que os influencers do Brentford lá estão dando pau na direção porque comprou um jogador machucado? Mas aí com razão, né? Encerrou. Olha aqui. Eu quero saber o seguinte, surgiu uma discussão ontem no Sala de Redação que falava sobre Renato ter certa soberba e não querer ouvir o que o campo diz ou ler o que o campo fala a ele. Eu quero saber se vocês concordam com isso, vocês acham que existe soberba por parte do Renato? Até se falou em 2017, né, da não utilização do Arthur, por exemplo, como titular. Agora há pouco a gente falou do Gustavinho, não era titular também nesse time do Grêmio. O que vocês acham? Soberba não é o termo para essa situação, tá? Eu vejo o Renato, ele tem conceitos muito definidos e erra muito em cima dos próprios conceitos. O Renato tem dentro da cabeça dele essa dúvida maior com jogadores ou jovens que vêm de fora ou jovens que saem da base. Vou dar um exemplo. O grande erro do Renato foi não ter entendido o tamanho do Monsalve. Isso não é soberba do Renato. Não ter entendido foi um erro grosseiro em cima de um conceito. Não, a soberba é quando ele dá aquela explicação: vocês não sabem nada, vou botar o Renato pra marcar lateral. Mas Aí é soberba. Mas aí nós O estamos jeito falando de falar, Nós né? estamos falando de outra coisa. É. Só que o não ter entendido o tamanho é um erro grosseiro de avaliação. Erro grosseiro. Ali tu tá vendo ele treinar. Tu tem um conceito na tua cabeça. Eu tenho que adaptar o jogador. Só que ele é diferente. Aquele jogador é diferente. Se ele é diferente, Kelly, eu não posso ter aquele conceito definido uma espécie de receita de bolo que eu utilizo. Se o conceito tá errado, se o conceito é aquele e ele é diferente do conceito, bota pra jogar. O Renato, neste caso, erra grosseiramente. Mas eu não acho que neste episódio seja soberba, tipo, minha opinião é maior. Não acredito muito nisso, não.
Não, é esse ponto. Eu acho que a soberba do Renato entra nas respostas, nas explicações. A maneira como ele comunica isso. Né? Quando ele fala ali, como, vou dar uma aula pra vocês agora, então. Não posso botar o Monsalve no lugar do Pavon, porque ele não vai marcar lateral. Vou dar uma aula pra vocês. Eu sou pago pra pensar, vocês não. Vou fazer o papel agora do Vaguinha, vou defender Roger Machado, tá? Mas isso aí pra ti vai ser um O sacrifício. Roger, por exemplo, no final de semana, quando ele falou sobre jogar com o Alan Vai Patrick, ficar pronta a tua vinheta do falando mal do Roger Machado. Tá? o Gabriel Não, Carvalho. olha, o Roger, e os- quando te esse encontrar, quadro- ele vai esse achar quadro- que tu odeia ele. mas né? Esse quadro vai ser fixo. Eu defendi muito mais o Roger na vida já do que o Vaguinha. Ah, meu Deus. Por exemplo, o Roger explicou, pra usar o Gabriel pode jogar pelo lado direito, o Tabata também, o Alan Patrick é central, ele deu essa resposta. Ele poderia dizer, não, vou dar uma aula pra vocês, vou explicar, mas aí é entende? É diferente. perfil. Porque o problema do Renato, a soberba do Renato foi na explicação, não foi no ato. Não, é no ato também. Não, mas o ato aí é o que você falou, é a leitura. No ato... Ele não viu que o Monsalve era tão bom quanto ele era. E ele não viu que o Gustavinho era tão bom. Porque o Gustavinho tá indo pra Premier League, eu tenho certeza que o Renato não esperava esse potencial aí. De quem? Do Gustavinho. Do Gustavinho já tá na Premier League, por exemplo. Ninguém esperava. O Gustavinho, Tá, mas ele não botou como titular. O Gustavinho é um caso meio fora da curva mesmo, né? Ele, em outubro do ano passado, ele era a reserva do time sub-20. Aí ele estoura na Taça São Paulo, ele faz um finalzinho de Campeonato Brasileiro Sub-20, aí ele estoura na Taça São Paulo e ele não começa no Grêmio direto porque tinha o negócio da renovação, né? Sim, um gauchão. E aí o Soteldo machuca, ele renova e, bom, aí a história contou.